Graça e paz em nome de Jesus. Na sequência da série Evangelhos, hoje meditaremos sobre a repercussão da revelação que Jesus fez à mulher samaritana. Ele é o Cristo de Deus que foi enviado para redimir o mundo. Nosso texto é João 4, 27 a 42. Neste texto descobriremos qual foi o efeito da evangelização de Jesus em Sicar. Vemos em João 4 que logo depois de Jesus ter se revelado à mulher samaritana, os discípulos chegaram da cidade onde tinham ido comprar alimento e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: "Que perguntas? Ou por que falas com ela?" Eles também discriminavam os samaritanos. Eles também não conversavam com mulheres em público. Eles também eram preconceituosos. E o preconceito social era tão grande que impedia-lhes de comunicar o evangelho aos outros. Eu pergunto, alguma coisa tem te impedido de falar de Cristo aos outros? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: "Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo?" Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Diferente dos discípulos, esta mulher, depois do seu encontro regenerador com Jesus, não se sentiu impedida de falar dele para seus amigos. Antes, logo fez isto. Eles também precisavam de Jesus e mostraram isto com a decisão de irem até o encontro do Mestre. Então, os discípulos rogaram a Jesus, dizendo: "Mestre, come!" Mas ele lhe disse: "Uma comida tenho para comer que vós não conheceis." Diziam, pois, os discípulos: "Alguém lhe trouxe comida?" Disse-lhe Jesus: "A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra." Pão material alimenta o físico, pão espiritual alimenta a alma. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, do pão espiritual que procede da boca de Deus. O pão espiritual que alimenta o espírito é fazer a vontade de Deus, é promover a glória de Deus, é fazer o nome de Deus ser conhecido das nações. Este pão os discípulos ainda não conheciam. O pão do céu que dá vida aos homens. Aquele que desceu do céu é Jesus. Quem dele se alimenta jamais sentirá fome. Jesus então fez um alerta: "Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegra tanto o semeador como o ceifeiro. Pois nesse caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar onde não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho." O que isto quer dizer? Primeiro, assim como a ceifa de trigo ou de cereais tem o tempo certo para ser colhido, espiritualmente também há tempo certo de acontecer a colheita de almas. Mas não haverá colheita sem que primeiro alguém plante. Segundo, Jesus plantou a preciosa semente da vida eterna no coração da mulher. E essa semente logo germinou. E naquele mesmo dia haveria farta colheita de novos filhos de Deus. Os discípulos precisavam estar atentos para colherem esses frutos, frutos que viriam do trabalho dela com os seus amigos na cidade. E eles já estavam a caminho. Terceiro,
Quem planta a semente recebe a recompensa e entesoura o seu galardão, ainda que seja outro que venha a colher os frutos. Esta lição os discípulos precisavam aprender. A missão deles seria plantar a semente do Evangelho no mundo todo. E mesmo que outros viessem a colher os frutos, que importa? Deus é que deve ser glorificado. A recompensa eles teriam por conta da sua fidelidade, da sua obediência e do seu trabalho. Quarto lugar, todo tempo é tempo de colheita. Precisamos abrir os olhos e ter discernimento espiritual. Igualmente, alguns em outra ocasião plantaram sementes e nós hoje temos a bênção e o privilégio de colher os frutos. Então, irmãos, mãos à obra. Falemos de Jesus, enchamos o reino de Deus de novos convertidos. Na sequência do texto, lemos que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. O testemunho dela, mulher simples e que antes tinha uma vida questionável, foi muito claro, e os resultados visíveis. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, não mais por causa da palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele é o Salvador do mundo. Sim, os amigos creram em Cristo por causa do testemunho da mulher. Num lugar antes desprezado por causa dos preconceitos sociais, Jesus ficou pregando por 2 dias a pedido deles. A fome e sede espirituais eram tão grandes e o Senhor queria servir-lhes o banquete do pão do céu. Outros creram em Jesus nem tanto por causa do testemunho da mulher, mas porque eles mesmos provaram a água da vida. O Espírito Santo converteu os seus corações em filhos de Deus. Queridos, o poder do Evangelho é imenso. Paulo testemunhou: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós não podemos ter vergonha do Evangelho de Cristo. Precisamos pregar. A nossa parte, a nossa responsabilidade, a nossa tarefa é pregar. Se colheremos os frutos ou não, não importa. Talvez outros venham a colher os frutos. O importante é que o reino de Deus seja anunciado e pessoas conheçam em Jesus a salvação para as suas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em nosso trabalho de evangelização.